Salve, 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 rapaziada! Tudo certo com vocês? Como vocês estão? Espero que todos estejam bem. Seguinte, meu povo, vamos trocar uma ideia sobre a camisa 9 do Atlético? Porque eu acho que depois do jogo do Lucas Diório ontem, eu acho que a gente precisa começar a tratar o ataque do Atlético como um problema maior do que a gente vem tratando. Porque na teoria o Diório tá até com uma média legal de gols nesse começo de temporada. São 6 jogos, 4 gols do Lucas Diório, um dos principais jogadores ali que já marcou gols no campeonato estadual. Mas a frase que eu venho falar é uma frase muito parecida quando eu me referi a Agostinho Canóbio, que é basicamente o seguinte: não é sobre o que o Diório produz, é sobre o que o Diório deixa de produzir. E ontem foi uma infinidade de chances perdidas, e não necessariamente chances de gol, mas foi uma infinidade de chances perdidas de dar sequência às jogadas. Eu não tô falando assim, pra inflamar a torcida contra o jogador, não tem essa intenção. Eu acho que dentro das opções que a gente tem hoje, o Diório ainda tá na frente do Kardec e ainda tá na frente do Babi. Mas pra mim foi a pior atuação do Lucas Diório com a camisa do Atlético. Espero que não se repita. Mas de qualquer forma, um roteiro tá ficando muito claro no Atlético. Um roteiro tá ficando muito óbvio no Atlético. Um time que cria muito. Foi assim no Campeonato Brasileiro de 2023, um dos times que mais criou. Foi assim no Campeonato Brasileiro de 2024, um dos times que mais criou. Esse começo de temporada é um dos times que mais cria e não consegue converter. Falta gol. A gente começa a ver um Luiz Fernando ajudando nesse sentido. A gente começa a ver um próprio Isaac, o próprio Lozinho tentando gerar situações de finalização. Mas esse Atlético tem uma grande dificuldade de converter chances. Então não tem como a gente botar isso num problema enorme. Porque o Atlético até toma gol, mas cria para fazer 2, 3, 4, 5. Só que não converte. Se ontem o jogo fosse 5-6-1 Atlético, não seria uma surpresa. O Atlético produziu para isso. Só que a gente vem consagrando o goleiro e vem perdendo gols em sequência. Isso pode contaminar, de certa forma, o trabalho do Barbieri. E desculpa, finalização não tem como treinador ensinar jogador a finalizar. E desculpa, não tem como treinador pegar na mãozinha de um jogador e falar: você tem que mirar no canto. Você tem que chutar a bola no cantinho pra acertar o gol. Então, da mesma maneira que foi o trabalho do Varini, tá? A última semana de trabalho do Martin Varini, o Atlético teve 81 finalizações e foram, se eu não me engano, 3 gols. 2 contra o Vasco e 1 contra o Fortaleza. Aí não marcou nenhum contra o Criciúma. Então, assim, até quando isso vai ser um problema? Até quando isso vai ser uma questão pra gente? Porque, beleza, a gente constatou o problema. Eu acredito que com camisa 9 a gente poderia fazer mais gols, com camisa 9 de qualidade, mas eu também acho que não dá pra você sobrecarregar uma peça só. Acho que você precisa também ter uma capacidade de distribuir os gols. Mas vai além disso. Obviamente vai além disso, sabe? Vai da gente realmente não ter essa peça. A gente fica na expectativa pelo Maestriani, botando ali como Maestriani podendo ser uma solução, e acho que é melhor atacante que Diório, e acho que é melhor atacante do que Babi e Allan Kardec, mas no fim das contas, não sei se dá pra tratar o Maestriani como uma garantia. Não sei se dá pra tratar o Maestriani como uma certeza, até acho que não. Pelo menos pelo Atlético até agora, o Maestriani não foi essa peça que nos dá certeza de gols. No Campeonato Brasileiro do ano passado, o último gol do Maestriani foi na 11ª rodada do primeiro turno. Então, acho que pode ser sim uma solução, mas não bota a mão no fogo. E acho que o Gonzalo, voltando, e tá muito perto de voltar, esse volume de chances precisa encontrar ele. Porque na temporada passada tinha muito isso, né? O Atlético continuava criando e o Maestriani com uma dificuldade muito grande de participar do jogo. Então, pode ser um roteiro muito ruim pro Atlético ao longo da temporada. Ser um time que cria, mas não converte. E assim, o mercado é a única solução. Hoje, o Atlético precisa contratar mais um camisa 9. Eu espero que a negociação com o Lucas Diório aconteça. Volto a dizer, pra mim, o pior custo-benefício da história do Clube Atlético Paranaense, até porque o Atlético é um clube que paga salários não tão inflados. Mas primeiro, vai abrir a vaga salarial e vai abrir a vaga no elenco. Se o Diório continua, o Atlético não vai atrás de outro atacante.
E o Atlético, ele gasta uma ficha no Allan Kardec, atendendo uma aposta que, se fisicamente se reencontrar, pode dar certo. Mas é muito improvável que a gente veja o Allan Kardec se reencontrando como aquele atacante que ele já foi. Mas eu vou continuar torcendo. Mas assim, você liberando o Diório, puta, bicho, você tem oportunidade. O Atlético, ele sabe que existe o problema. A comissão técnica sabe que existe o problema. O Barbieri sabe que existe o problema. E volto a dizer, não tem como ensinar atacante a finalizar. Acho que você pode fazer até algumas mudanças, como por exemplo, acho que o time tá começando a finalizar mais fora da área e acho isso interessante. Incentivar João, incentivar Zapelli, incentivar Raul, incentivar os pontas a baterem de média a longa distância. Acho que pode ser uma alternativa interessante. Acho que, pô, você trazer o Luiz Fernando para mais perto do gol. Ontem o Luiz Fernando teve um posicionamento muito aberto, não é para ele ter esse posicionamento. Eu sei que gira muito ali as posições no lado direito, mas o Luiz Fernando tem que jogar por dentro. O Luiz Fernando, querendo ou não, um cara que tem gol, querendo ou não, um cara que tem uma boa finalização. Então, afastar ele do gol é só vulnerabilizar um setor que claramente já está muito vulnerabilizado. Então, acho que é a partir dessas soluções que o Atlético vai tentando encontrar uma maneira de suprir a falta de gols que o cenário atual do Atlético hoje escancara. O Atlético era para estar invicto no Campeonato Paranaense. O Atlético só não está invicto no Campeonato Paranaense porque converte muito pouco em suas chances. E assim, beleza, a gente está falando de um Campeonato Paranaense que ainda dá para levar em consideração o volume ofensivo, a quantidade de chances criadas. Ainda dá para perdoar. Mas e quando for num Campeonato Brasileiro? E quando for num jogo que pode nos botar, sei lá, num G4 ou numa liderança da Série B? Ou gerar uma classificação ou não numa Copa do Brasil? Ano passado, se você pega os melhores momentos de Atlético e Vasco, o jogo que vai para os pênaltis, a gente era para ter goleado o Vasco. E desculpa, pegar aquele Atlético Mineiro, quem sabe? Lembrando que a gente ganhou do Galo, querendo ou não. Então, assim, precisa de gols. Precisa de gol. Por isso que eu sou a favor, cara. Testa a regada, testa a gente que vai finalizar. E mais uma vez, o Atlético teve 20 finalizações. Já são 86 finalizações no Campeonato Paranaense. E óbvio, o jogo contra o Rio Branco potencializa muitos números. Mas contra o Operário, um gol, né? Foi 1x1, 0x0, 1x1, né? Aí contra o Cianorte, um gol. Contra o Coxa, 0 gols. Contra o Azures, 0 gols. Tirando o jogo contra o Rio Branco, é uma média muito baixa de gols para um time que finaliza tanto. Os números só escancaram o que a gente vê dentro de campo. E eu volto a dizer, a única solução para o ataque do Atlético, ou Mastriani e Kardec começa a fazer gol à torto e à direito, ou o Atlético contrata. E vou te dizer, precisa contratar. Urgente.